comigo, com a Aline, com o Luca e com um convidado especial. Vou começar a cumprimentar um por um. Você está ouvindo aqui o nosso podcast que você encontra nas principais plataformas de streaming, o Spotify, o Deezer, o Apple Music e o Castbox. O Isto é São Paulo, @IESPOficial, está no Twitter e no Instagram. E tem o nosso canal do YouTube também, que você pode participar. Tem live lá, a gente fala muito a respeito do tricolor. Darem prioridade às damas que tiveram problemas domésticos nesta semana, chuveiros queimados. Alô, Aline Fanelli, tudo bem com você? Oi, Edu, um abraço a você, ao Gui, ao Luca. Realmente, né, vida de dona de casa não é fácil. Quando a gente mora sozinha, precisa gritar para os amigos aqui do prédio para socorrerem, né? E parece que quando tem problema de casa, acontece tudo no mesmo tempo, né, Edu? É assim, mas os problemas acontecem também no São Paulo, que não teve um fim de ano feliz, como o torcedor esperava, e nem um começo de ano feliz, como o torcedor esperava. A gente vai falar um pouquinho desse jogo esquisitaço contra o Red Bull Bragantino, que o São Paulo teve um desempenho muito ruim, muito ruim. O Luca está aguardando ansiosamente para fazer esse comentário. E a gente toca em alguns assuntos aí nesse fim de temporada, né? E perspectivas também de novo mandato de presidente, do que está vindo por aí. Boa! Luca Bop, solta a voz, meu garoto, está tudo bem com você? Aquela sua programação que eu até confiava, né? 6 vitórias nesses 6 jogos, se bater título. Então, sei lá, estava pensando em umas 4 vitórias e 2 empates, se ficar muito próximo. Já entrou pelo cano logo de cara. E como entrou pelo cano? Tudo bem, Luquinha? Tudo bem, Edu? Prazer estar falando com você, com a Aline, com o Pradella. Prazer mesmo, bem-vindo, Pradella. Muito bom falar com você primeira vez aí. Pois é, Edu, acho que eu ziquei o São Paulo, hein, meu? Quando eu falei que o São Paulo ia ganhar 6 partidas seguidas, na primeira já tomou ferro, 4 gols no primeiro tempo, coisa que não acontecia há muito tempo. Pois é, Edu, ainda estou um pouco atordoado pela derrota, para ser bem sincero, assim, não, pior do que sofrer com a derrota, eu não entendi a derrota. Para mim, ela não fez nenhum sentido em nenhum aspecto. Eu acho que houve equívoco de cabo a rabo, acho que no planejamento, acho que na escalação, nas mudanças, no perfil, a postura da equipe. O São Paulo entrou numa rotação muito abaixo. Não me lembro do São Paulo ter jogado uma partida com um nível de desatenção tão grande quanto o de ontem, assim. Acho uma derrota que deixa marcas pela forma que foi. 4-1 foi um placar, 4-2 no final, né? 4-2 foi um placar barato para o São Paulo. São Paulo, se não fosse 4 defesas maravilhosas do Thiago Volpi, teria tomado uma surra histórica do Bragantino, que, vamos lembrar, começou a rodada 3 pontos acima da zona de rebaixamento. Então, assim, uma derrota que deixa cicatrizes profundas no São Paulo, e acho que vai ser um bom tema para a gente destrinchar aqui. Boa, boa. Bem, já apresentaram o nosso convidado, mas agora oficialmente eu vou apresentá-lo e agradecer à Rádio CBN por ter permitido a participação do Guilherme Pradella, o Gui Pradella, que é nosso companheiro lá do setorismo do São Paulo e que, brilhantemente, pela primeira vez, participa aqui do Isso é São Paulo. Não faltaram convites, mas a negociação é difícil, porque a CBN valoriza o passe. Vamos ver se vai rolar, se não vai, se vai dar certo, se não vai, mas no final das contas, a gente convenceu lá o pessoal da CBN, libera o Pradella, vai, só um pouquinho pra gente. Pradella, tudo bem? Prazer em tê-lo aqui. Fala, Edu, Aline, Bop, é um prazer poder participar com vocês. Pois negociação de jogador caro é assim, né? Difícil, tem multa rescisória, tem bônus por metas, enfim, vamos ver. Se eu durar 5 minutos, eu já ganho uma meta aqui diferente. Mas é um prazer poder participar com vocês. Acompanho o trabalho de vocês sabem, né? Tanto nos veículos quanto também nas redes sociais. E falando rapidamente sobre o jogo de ontem, né? De fato, foi um jogo muito estranho, assim, para quem imaginava uma partida no mínimo parelha, não viu nada parecido, né? Porque o Bragantino fez o que queria e acho que muito da postura inativa do São Paulo aconteceu por conta da postura ativa do Bragantino, né? Que soube pressionar lá na frente. O São Paulo teve jogadores muito abaixo do esperado, né? O próprio Daniel Alves errando saída de bola, o Diego Costa, que se espera muito dele, não foi bem. A gente pode elencar praticamente, no mínimo, meio time do São Paulo que não jogou bem ontem. Então, não dá para colocar essa derrota na conta de um, não. Tem que fazer igual naquele barzinho de final de semana, quando tinha ainda, né? Meia a conta, cada um vai pagar uma parte e ainda tem os 10%. E aqueles 10% foi bem caro, viu, gente?
Eu fiquei com essa impressão, Aline, Luca e Pradella, que o Bragantino estudou muito mais o São Paulo do que o São Paulo estudou o Bragantino. Porque o Bragantino, a gente relembrando aqui rapidamente, né? O Bragantino marca 3 dos 4 gols em erros que o São Paulo sempre ameaça cometer, mas nunca concretiza cometer, que é a saída de bola. O São Paulo já deu vários sustos. Ontem, 2 saídas entregou. Principalmente o Daniel Alves, ele vinha dando sustos, ó. Contra o Grêmio, ele já tinha quase entregado, no segundo jogo principalmente, ele já tinha errado algumas vezes. Ontem parece que o Maurício Barbieri viu aquilo e pensou, esse é o meu caminho, vou pressionar na saída de bola e deu muito certo, né? É que deu muito certo pro Bragantino, às vezes não dá também, né? Sim, eu concordo, deu muito certo, mas assim, você percebia um estudo muito aprofundado do Barbieri em cima do que poderia dar errado no São Paulo. E aí ele acertou em tudo, porque o São Paulo errou realmente o que ele estudou. E ele tirou proveito, né? Gols estranhos, né? Aliás, para mim ficou a impressão que o jogo foi tão estranho que até os gols do São Paulo foram estranhos. Sim. O primeiro foi estranho. O gol do Gonzalo Carneiro. E o gol do Gonzalo, eu até acho que foi um gol irregular, porque assim, eu estava no estádio, eu vi o árbitro marcar falta antes da bola entrar. Eu ouvi o apito. Ele errou, ele devia ter esperado acontecer o lance. Sim. E a bola entrada, e marca uma falta, ele tinha convicção da falta, e depois, surpreendentemente, ele é chamado pelo VAR e dá o gol. Aquele gol, para mim, não existiu do Gonçalo Carneiro. Como o Gonçalo até entrou até correndo, mas não existiu ainda como atacante do São Paulo. A grande preocupação, e aí eu pergunto a vocês, né, é assim, primeiro, foi eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil. Não vai ter repercussão no Brasileiro, podem ficar tranquilos, tal. A gente sabia que o adversário era grande, era forte, era copeiro. A gente jogou de igual para igual, jogou até melhor no primeiro jogo. Demos azar, tá um discursozinho, eu achei assim perfeito. O São Paulo podia estar jogando até hoje com o Grêmio que não teria marcado gols. E agora, tomar uma paulada dessa do Bragantino, tem repercussão nas 10 últimas rodadas ou o fato do Flamengo ter dado aquela colaborada e a distância ter se mantido da mesma forma, talvez diminua um pouco essa repercussão? Quem quer começar? Eu vou, então. Eu lembro que eu falei, quando o Ivan perguntou isso, se iria abalar o time, né? Uma eliminação para o Grêmio, eu falei, não, o São Paulo tá mais maduro. Mas assim, eu juro que eu não consigo entender como que aquele time mais maduro que a gente viu foi o time que se apresentou na quarta-feira. Não faz muito sentido isso. E aí agora eu já não tô mais tão certa de que isso talvez não tenha abalado, porque o desempenho que o São Paulo teve parece que foi lá atrás, quando ainda estava juntando aqueles cacos de eliminação no Paulista, tentando se encontrar. E além do fato do Barbieri ter estudado muito bem o jogo do São Paulo, é um jogo que ele pressionou a saída de bola com alterações no sistema defensivo, sem o Luan, sem o Arboleda, sem o Juan Fran. Então eram 3 jogadores ali novos. O Tietchan não é novo no time, mas enfim, é uma função que ele não estava mais acostumado a fazer. E a gente sempre falou que o Tietchan não é aquele grande marcador, não é aquele cara que diminui espaço, entendeu? Então ele aproveitou sabiamente um time que estava completamente desmontado e perdido e não se encontrava lá atrás e por isso cometeu os erros que cometeu. Agora, voltando para a sua pergunta, o que isso vai influenciar, não vai influenciar? A resposta tem que ser dada no clássico. O que a gente achava? A gente achava que o São Paulo tinha evoluído e amadurecido o suficiente para não se abalar com uma competição estando na liderança de outra. Mas aí teve esse desempenho que foi horrível contra o Red Bull Bragantino, folgou na quinta-feira, então e aí? O que é que vai vir contra o Santos? Não vai ter o Bruno Alves. O Arboleda vai jogar? Ele tá realmente com desconforto muscular ou ele ficou no banco porque chegou atrasado na reapresentação? Então é bom explicar isso aí, porque hoje rolou um papo. Eu fui questionado por vários torcedores. Foi um castigo pro Arboleda, porque ele chegou atrasado. E eu fui atrás, corre atrás. E aí o que eu fiquei sabendo é o seguinte: não é que ele se apresentou atrasado, tipo assim, estava marcado para ele chegar às 9, chegou às 10, estava marcado para ele chegar na segunda, chegou na terça. Antes da virada, ele falou: vou poder chegar só um dia depois da reapresentação, no caso, domingo. Tudo bem? A comissão técnica falou, tudo bem. A presidência falou, tudo bem. Então ele se apresentou atrasado com a anuência dos poderes do São Paulo. Não foi um atraso dele. Ele se apresentou no horário e na data que ele combinou, mas não atrasado.
atrasado em relação aos outros que começaram a trabalhar sábado e ele trabalhou só a partir do domingo. Então é bom a gente esclarecer, porque hoje teve muito torcedor que colocou aí em rede social que o Arboleda foi para o banco. Eu confirmei com uma pessoa da comissão técnica. Ele estava mesmo com fadiga muscular, mas poderia ter jogado se fosse uma decisão. Então, isso que eu ia falar, porque no segundo tempo ele colocou o Léo, né, na zaga. Ele não colocou o Arboleda para jogar. E assim, não sei o que vocês pensam do jogo, mas ontem com 30 minutos estava na cara que não estava rolando, né? O Bragantino não parava de chegar, não deu certo essa escalação. O São Paulo estava muito vulnerável, muito, muito vulnerável. E o Arboleda foi o melhor zagueiro do São Paulo no último mês, né? Estava jogando muita bola. O São Paulo estava uma peneira pela esquerda, pela direita, pelo meio. O Bragantino chegava, não era que assim, não, o Reinaldo tem problemas na marcação e foi mal, o Igor Vinícius não cobre bem, não. Os caras chegaram de todos os jeitos possíveis, assim, né? Claro que tiveram erros individuais, mas eu acho que eu acho curioso a decisão da estratégia, sabe? Era um jogo encardido ontem, o Bragantino já tinha ganho, empatado com o São Paulo, só não ganhou no Morumbi no primeiro turno, porque eles perderam 2 pênaltis. É um time que é complicado pro São Paulo, não encaixa o jogo. O São Paulo foi muito vulnerável e tomou 4 gols no primeiro tempo. E assim, não ter colocado o Arboleda em nenhum momento do jogo, se ele foi relacionado, imagino que alguns minutos ele podia jogar, né? Eu achei um pouco esquisito, por isso que suscitou um pouco essa dúvida da torcida de será que é uma punição da indisciplina recorrente dele? Tudo então, mais, Luca, mas se você está com fadiga e aí você coloca alguns minutos, você vai contradizer. Por que não escalou desde o começo, então, e tirou quando arriou a bateria? Mas eu acho que ele levou, manteve. Então, manteve a coerência, né? Levou porque o cara treinou com o grupo, treinou normal. E tinha que ter uma opção de zaga, né? E mais uma vez, o Diego Costa, para mim, jogou muito mal. Eu não sei se o Pradella vai concordar, já falando do Diego também, mas eu acho que ele não esperava, o Diniz, que o São Paulo fosse ter esse desempenho diante do Red Bull Bragantino. Eu acho que ele esperava outro jogo e por isso que ele decidiu deixar o Arboleda no banco. Pode ser. Pradella, e aí? Então, tem algumas coisas assim que eu fico pensando, e pensei demais depois do jogo, conversando com a própria Aline, com um monte de gente da rádio, e o que me faz pensar depois desse jogo nenhum time no Campeonato Brasileiro vai ter a regularidade que se imagina de um time campeão como nas últimas edições. A gente não vai ver o São Paulo fazendo a mesma coisa que o Flamengo fez em 2019, que o Corinthians fez no primeiro turno de 2017, que o Palmeiras conseguiu fazer também, que o Cruzeiro conseguiu fazer. Esse ano, essa temporada, esquece. Ninguém está conseguindo fazer e ninguém vai fazer. Então a gente vai ver o São Paulo ganhar muito bem do Atlético Mineiro e vai ver perder do Bragantino. Vai ver o Flamengo jogar bem uma partida e vai ver jogar mal a outra. Vai ver o Atlético Mineiro ganhar bem um jogo e vai ver jogar mal a outra. Então, eu acho que partindo desse pressuposto, surpreende, claro, a forma com que foi o jogo, mas não dá para dizer que é algo sobrenatural o São Paulo perder um jogo, porque é uma temporada muito atípica. Posto isso, com relação à zaga que foi escalada, Bruno Alves e Diego Costa, para muito torcedor, e para mim também, mas não falando como torcedor, falando como setorista, é a zaga que eu acho mais ideal. Eu acho que são jogadores que se completam nas características. Eu acho o Diego Costa, e aí com base em números falando, pelo alto ele é muito bom, ele em duelos aéreos ele sempre consegue ganhar, e isso você pega qualquer estatística aí, SofaScore, Scout, Footstats, você vai ver esse tipo de número. Ele tem uma série de bola de razoável para boa, nunca se reclamou, mas ontem ele não estava bem, individualmente ele estava muito mal. O Igor Vinícius, achei que também estava muito desconectado do que já pôde fazer. E aí, quando você toma 2 gols errando saída de bola, parece que o time inteiro sente e pensa, eu não tenho mais confiança para sair jogando assim. Só que o São Paulo joga assim. E quando você não tem confiança no seu principal mérito, aí acho que a coisa fica ainda muito mais complicada. Aí você tem o Tietchan, que não estava jogando bem, Daniel Alves errando, o Luciano, que é tão importante na frente, ele faz saída de bola e não estava lá para ajudar. O Vitor Bueno não era esse cara para fazer essa saída de bola junto com o Daniel Alves, com o Gabriel Sara. Dá para falar muita coisa do jogo de ontem, mas acho que principalmente essa questão de erros individuais que começaram a afetar o coletivo todo. O time que mais sabe fazer saída de bola desde o goleiro viu que foi anulado desde o início. E aí a confiança foi por água abaixo, né?
é óbvio que em todo jogo você tem uma programação. Quando você toma um gol com 2 minutos de jogo, a sua programação vai pro lixo. Né? Porque você tinha ali um plano de jogo, esperando o Bragantino de tal forma. Com 2 minutos, você toma um gol que o seu principal jogador falha. Na sua principal jogada acontece a falha. Não foi qualquer jogador, né? É o titular do time, o cara que estava jogando bem demais nos últimos meses. A referência do São Paulo. Então, quer dizer, tem todo esse aspecto psicológico que eu acho que conta. Mas assim, com 19 minutos, você está com 3-1 de desvantagem, você tem que pensar em outro jogo, sabe? Você tem que sair um pouco da casinha e pensar em outro jogo. O que a gente vai fazer? Hoje não está dando certo o jogo que nos consagrou. Então, o que a gente pode fazer? Ou você vai para o vestiário com 4-1, o jogo tá morto, acabou o jogo. E ainda teve gol anulado, né? Que joga um balde. Mas estava, né? Reação, mas, enfim, Mas assim, você vai com 4-1 por vestiário, você é líder do campeonato, vai com 4-1 por vestiário. Eu fico pensando o seguinte, você tem que chegar lá no vestiário e falar, hoje a gente já percebeu que tudo que a gente está acostumado a fazer não está dando certo. E não vai dar. A tendência é a coisa... O que nós vamos fazer? Vamos fazer alguma coisa de diferente? A gente sabe que a gente já perdeu. Esse jogo já foi pro saco. Isso aqui é 3 pontos a menos na tabela. Mas vamos tentar, no segundo tempo, fazer algo de diferente, encaixar dentro das circunstâncias do jogo, para pelo menos ficar a imagem que nós conseguimos tentar equilibrar. O São Paulo voltou da mesma forma. Aliás, eu não sei se vocês têm essa impressão, até para a gente já fechar e já pular para o Santos, depois da expulsão do Tietê, talvez muito por uma certa acomodação do Bragantino, foi quando o São Paulo conseguiu dar assim uma equilibrada no jogo, sabe? O Bragantino também já falou assim, já ganhei, vou tentar aqui fazer ampliar, mas sem muita vontade, e o São Paulo conseguiu criar alguma coisinha, o Nestor entrou bem, o Paulinho Boy abriu de um lado, enfim. São Paulo terminou o jogo com Trellis, Gonçalo e Paulinho como trio de atacante. Isso mostra o quanto o time estava fragilizado. E mostra como faz falta também Pablo, Luciano, Toró, porque foram as últimas opções que entraram, né, para tentar fazer alguma coisa de diferente. Se fosse pegar, é um elenco curto, o Diniz sempre exalta isso, não, eu gosto de trabalhar com elenco curto, tem as partes boas e tem as partes ruins. A parte ruim aparece nesses momentos, né, como foi no jogo contra o Bragantino. Mas enfim, é algo que não dá para voltar aquela história toda de o Diniz não presta. Acho que isso está superado. Sim. A questão é como o São Paulo vai reagir num jogo tão importante que agora é final de semana, um clássico. Eu acho que... Fala, Du. Não, ia te perguntar sobre o clássico, mas pode terminar, lógico. Não, é que eu acho que não foi só o jogo de ontem, né? O São Paulo jogou abaixo contra o Corinthians, jogou abaixo contra o Grêmio no segundo jogo. O São Paulo, nos últimos 6 jogos, tem esses 3 jogos em que esteve abaixo, assim, né? Do jogo do Corinthians para cá, teve um jogo excelente contra o Atlético, um jogo bom, razoável para bom contra o Grêmio, um jogo ruim contra o Grêmio e agora um jogo péssimo contra o Bragantino. Então, acho que liga uma luz amarela assim, de como o São Paulo se comporta. A derrota contra o Grêmio, a gente acabou não falando, não teve episódio depois porque foi ano novo, mas foi muito reveladora, né? O São Paulo nunca esteve perto de igualar o confronto. O São Paulo mostrou uma inoperância, uma falta de repertório ali. O Paulo não levou perigo ao gol do Vanderlei em nenhum momento. Então, a derrota de ontem foi esquisita porque o Bragantino não ficou com linhas baixas e jogou de maneira reativa, né? Ele pressionou em cima o tempo inteiro e atropelou o São Paulo, enfim. Mas, enfim, você ia perguntar sobre o clássico, Edu, é isso? E ia perguntar, assim, já numa projeção, porque assim, acho que o teu raciocínio bateu bastante com o do Pradella, é isso. Ninguém está apresentando futebol para encher os olhos e falar, vamos apontar esse como campeão. Mas, matematicamente pensando, a vantagem do São Paulo é muito boa. Tem um jogo a mais, é verdade. Só que assim, o jogo a menos do Galo é o Santos, fora, e o jogo a menos do Flamengo é o Grêmio, fora. Então, esse jogo a menos que eles têm, você não pode contar com os 3 pontos na tabela para eles. Pode até ser que aconteça. A minha grande questão, já falando sobre clássico, é o seguinte, dentro dessa instabilidade, o que o São Paulo tem que fazer para esse jogo contra o Santos? Porque assim, eu penso que o Santos vai ser um franco atirador no domingo. Vai ser um time que primeiro, não vai vir completo. Segundo, quem vier vai querer mostrar serviço para o Cuca, que está ali em condições de servir na Libertadores. E terceiro, que todo o peso vai estar em cima de uma vitória do São Paulo, e não de uma vitória do Santos. Queria que vocês falassem. Para dela, que tem tanta vivência também lá na Baixada Santista, conhece bem lá os meandros da Vila, qual que é o tamanho? Se esse jogo pode ser a hora da parte alta da instabilidade do São Paulo? Então, eu acho que é um jogo, pensando pelo lado do São Paulo, perigosíssimo, assim, mas um nível assim, do mais alto
de periculosidade, podemos imaginar esse jogo contra o Santos, porque eu vou ser bem sincero, para mim o trabalho do Cuca nessa temporada é um dos melhores do Brasil disparado, porque ele não está trabalhando só dentro de campo, ele tá tendo que cuidar do Santos Futebol Clube, com o presidente sendo tirado do cargo, com outro presidente que teve atitudes assim que eu, pelo menos, acho muito questionáveis, com eleição, com Covid, com um jogador querendo sair, ele tendo que convencer a ficar, com um jogador que já iria sair, a diretoria conseguiu segurar, com o bloqueio de contratações, inscrição de jogadores. O trabalho do Cuca, até agora, é de fato, para mim, um dos melhores. Dito isso, é um time que pode sim fazer, não digo um estrago, mas pode bagunçar demais a semana do São Paulo. Assim. Depois desse jogo contra o Bragantino, eu acho que uma derrota para o Santos é plenamente possível, mesmo com um time reserva ou mesclado, eu acho que é plenamente possível, mas mesmo assim, eu vi esse São Paulo em alguns momentos fazer coisas boas, depois de jogos ruins. Então, até pelo tamanho da derrota, eu acho que vai ser uma postura totalmente diferente. Assim, totalmente diferente, ainda mais se o Luciano voltar, com o Luan voltando. Eu acho que vai ser uma situação. É pouco provável, Pradella. O Luciano é pouquíssimo. Eu diria até que eu já coloquei no meu VT hoje que ele está fora, inclusive. Quem pode voltar é o Pablo. E o Juan Fran, são 2 pontos de interrogação. Bruno Alves Tietê fora, Luciano fora, Toró fora. E Arboleda certamente será aproveitado. Então. Bop, e aí? É com isso que tem. O problema é o ataque ali, né? E aí eu quero até perguntar para você e não para a Aline, porque tem o Pablo aí para ser titular, Bop. E aí? Pelo que você viu ontem, dá para falar que você sente falta do Pablo ou não? Não, eu não sinto falta. Pra mim. Por causa do Pablo? Eu sei. Cara, curioso, eu não sinto falta do Pablo, não. E assim, eu fui atacado nas redes sociais, como de hábito, na verdade, mas que eu acredito em Gonzalo Carneiro. Eu acredito em Gonzalo Carneiro, cara. Acho um jogador com alguns predicados, assim. É um lutador. Eu gosto de lutadores. Ontem ele lutou, ele jogou 52 minutos nesse Brasileiro, ele tem um gol e uma assistência. Não são números desprezíveis, né? Eu acho que ele não é tão inútil quanto parece ser, quanto pintam por aí. Ele não é. E, sei lá, ele tem o mesmo número de gols que o Pablo no campeonato. O Pablo tem um gol no Brasileiro, ele também tem. Então, com menos minutos jogados, então... Se eu me ancorar nos números, eu tenho argumentos para defender Gonzalo Carneiro. Eu acho que o São Paulo tem que ter uma reação, que nem o Pradella falou, eu acho que a postura tem que ser diferente. A questão anímica do São Paulo ontem assustou muito, né? O São Paulo em nenhum momento reagiu. E eu acho que a questão do elenco ser jovem, a essas horas, eu tô com muito medo de como esses meninos vão reagir a essa pressão, ao resultado de ontem. Igor Gomes, Gabriel Sara sucumbiram emocionalmente no jogo de ontem, não acertaram rigorosamente nada. Tomara que eles reajam. Eu iria, olha, ser bem sincero. Não, Brenner e Vitor Bueno ainda, mas Gonzalo Carneiro é a surpresa do intervalo, eu acho. Não, e pensando em números, o Aline, do jeito que ele falou, 52 minutos, uma assistência e um gol, se ele jogar um tempo e 8 minutos do segundo tempo e sair do clássico com um gol e uma assistência, pô, tá sensacional. É Gonzalo Carneiro na cabeça. Desculpa, o Aline, deixa eu Gonzalo Carneiro. Não, também não confio, mas eu respeito o Luca confiar. Pablo, eu prefiro ele aleijado do que o Gonzalo Carneiro com 3 pernas. A gente ainda não sabe a posição dele, fala. Não, assim, uma coisa que você acompanhou de perto também, e até vou fazer essa pergunta para você, que acho até uma curiosidade que acompanha o podcast do Bicho São Paulo, né? Teve uma troca de diretoria aí nessa instabilidade do São Paulo. Tudo bem, o Leco ainda estava contra o Grêmio, mas já era o Júlio Casares ali acompanhando, junto, desde a viagem para Porto Alegre, a transição, já tinha sido não oficializado, mas anunciado o Muricy, a gente já sabia que o Pássaro não ia ficar, que o Raí tinha aceitado, então houve toda uma movimentação de bastidor nas últimas 3 semanas, muito direcionado ao futebol. Você acha que isso pode estar também envolvido nessa instabilidade do São Paulo, ou o grupo é suficientemente protegido e o Diniz consegue fazer essa barreira para que eles não sejam atingidos por isso? Porque, eu vou falar assim, que Casares fez uma preleção no CT, não sei o quê, talvez não fosse o momento, podia ir lá se apresentar rapidinho, falar depois a gente conversa. Enfim, fala para mim, Aline, o que você pensa? Então, Edu, informação de que o elenco se incomodou, concreta, eu não tenho nada. Mas o que eu entendo é que esse time ele é muito fechado.
muito fechado. E você tá num time muito fechado, num momento decisivo, com mudanças. Ainda o Raí ficou. O Alexandre Pássaro, querendo ou não, ele era um cara muito próximo do elenco e muito querido do elenco. Então, já teve ali uma saída que o elenco pode ter sentido. Por que não? Porque era um cara que estava com eles, que eles confiavam, um cara que também ajudou ali na formação daquele elenco. Ficou o Raí. A gente não sabe até que ponto, como é que estão as coisas lá no dia a dia, né? Porque a gente não tem ido. Acho que o Diniz consegue talvez segurar algumas coisas, mas a gente não sabe que coisas ele consegue segurar. Eu comentei no começo, achei que essa derrota foi muito estranha. Se teve alguma coisa extra-campo dessas mudanças que incomodaram de alguma maneira esse elenco, a gente ainda não sabe. Talvez venha a saber, talvez não venha a saber. O que a gente sabe é que esse elenco é muito unido e esse elenco é muito fechado. Isso com certeza. E já falando também um pouquinho desse jogo contra o Santos, que o Pradella falou que é um jogo perigosíssimo, eu acho que entra naquilo que a gente falou aqui, lá atrás, quando o São Paulo perdeu do Corinthians e que precisava dar uma resposta contra o Atlético Mineiro. Agora precisa dar uma resposta contra o Santos. Porque você vinha de uma eliminação na Copa do Brasil, e aí uma derrota, que eu acho normal a derrota. Eu não acho normal a derrota da maneira como ela foi. Pelo desempenho do São Paulo, pela maneira como o São Paulo se comportou. Isso eu não acho normal. Então precisa dar uma resposta domingo, lembrando que o São Paulo não perde no Morumbi desde julho do ano passado. Então tem esse detalhe, tem essa questão da invencibilidade, o Santos vai estar com os falcos, o São Paulo também. Volta o Luan, modificação na zaga, enfim. Bem, a gente puxou dois assuntos que levam a outros dois assuntos que para mim são fundamentais a gente debater, né? Um é o Tietê e o Fernando Diniz, acho que eu vou deixar para o final, que talvez já foi muito falado, então talvez uma opinião rápida de cada um. E outro, hoje, a nossa companheira até aqui de ESP, né, nossa amiga, colega, Priscila Senhorantes, publicou que o Alexandre Matos interessa ao São Paulo. E isso, quando chegou a mim, pela credibilidade que a Priscila tem, eu falei, essa é uma notícia que eu não posso deixar de correr atrás, porque se a Priscila publicou, tem fundamento. E aí eu cerquei, hoje, por incrível que pareça, essa mudança de diretoria, não sei se o Pradella e a Aline, que são setoristas, também estão tendo a facilidade de falar com mais gente, está bem tranquilo, está bem diferente em relação ao Leco, né? O único que continua totalmente calado é o Raí, que ele nunca fala, né? Só fala ali. Mas, pô, eu já consegui, para falar sobre essa notícia, eu consegui acessar 6 pessoas que estão gravitando ao lado do Júlio Casares. E as 6 me atenderam. E assim, com todo respeito à notícia, o que eu recebi, e queria que vocês comentassem, foi, primeiro, o Matos está colocando isso na mídia para se valorizar. Segundo, o Matos é caro perto da austeridade prometida pelo presidente na sua entrevista coletiva. E terceiro, o Matos é muito bom para contratar jogadores já formados e que custam dinheiro. E é algo que o São Paulo não tem, e por isso o presidente deixou claro que vai apostar na base. Então eu não consegui linkar a vinda do Matos para o São Paulo dentro daquilo que o São Paulo pensa. Mas, enfim, eu acho que ele não acrescentaria nada ao São Paulo. Nada, porque o São Paulo hoje é um time que não tem dinheiro. Acho que ele é muito bom para trazer jogador bom. Ele é muito bom. Ele tem um poder de convencimento. Mas hoje ele não tem o principal poder de convencimento, que é grana no cofre para chegar. Então, não sei se o Matos agregaria alguma coisa. Aline, Pradella e Bopp. Eu acho que não bate o discurso do Casares com o estilo de trabalho do Alexandre Matos. O Casares vem falando, vamos apostar na base, primeiro vamos olhar dentro do clube para depois, em caso de necessidade, a gente buscar no mercado. A gente sabe que o estilo de trabalho até hoje do Alexandre Matos foi exatamente o oposto. Primeiro buscar para depois, em último caso, buscar na base. Hoje a gente tem, por exemplo, o Palmeiras, que foi talvez o último grande time que ele participou e que conquistou títulos. Você tem hoje o Palmeiras formado por um meio-campo ali com garotos da base e que dificilmente estariam jogando se o Alexandre Matos estivesse lá. Não acho que seja ruim o trabalho dele. Simplesmente eu acho que não combina com o atual momento do São Paulo e com o discurso do próprio presidente. Se ele descartou o Rodrigo Caetano pelo valor que ele cobraria, não acho que o Alexandre Matos seria muito menos do que o Rodrigo Caetano pediu para o São Paulo.
E aí, Bob, você queria o Matos lá para coordenar as coisas? Não queria, mas eu acho que ele tem uma virtude que eu acho mais rara do que parece. O futebol, ele entende de bola. Eu acho que ele tem um bom olho para jogador. Ele cometeu alguns erros no Palmeiras, trouxe jogadores inexplicáveis, mas ele trouxe jogadores muito bons. Eu acho que, assim, ele é um dos grandes protagonistas do renascimento do Palmeiras, assim. Paulo Nobre, Alexandre de Matos e Dudu. Eu colocaria esses três aí, meu. E o Dudu foi sacada de mestre que foi dele. Eu acho também que tem isso também, cara. É uma visão um pouco romântica minha, mas acho que diretor de futebol não pode ter essa comoção toda, que resolve são os caras dentro de campo, sabe? Eu acho que é importante, claro, mas assim, ele é tratado como um grande figurão, um grande cara do futebol, acho que não tem que ter esse protagonismo todo. Eu também prefiro... Mas acho que assim, o Carlos Belmonte é melhor do que ele? Tenho dúvida. Mas o Belmonte é estatutário, né? É o diretor que o presidente coloca lá, que não é para contratação, é para ser o olho do presidente dentro da diretoria. Gestão é o diretor estatutário. Mas o comando do futebol, quando ele fala que ia ser o Carlos Belmonte, é meio protocolar, assim, não vai... Protocolar, assim, eu acho o seguinte, conhecendo o São Paulo, eu sei que tem uma coisa muito diferente e nova. Eu penso o seguinte, o Belmonte era um cargo que não tinha atualmente. Estava o Chapecó, mas o Chapecó esse era bem apagado. Tanto que ele continua como adjunto, né? O Belmonte é um cara que vai ter palavra firme, que vai estar nas discussões, mas não vai passar por ele, tipo assim, contrata aquele, contrata esse. Quem vai fazer isso é o Muricy, é o diretor executivo. Ele vai ser o cara que o Casares não precisa ir para a reunião. Vai o Belmonte e traz o olhar do Casares, a ideia do Casares na reunião do futebol. Eu imagino isso. Okay. O braço direito. Cargo que não tinha. Até então, no São Paulo, era o diretor executivo máximo, né? E aí Sim. o gerente com o Pássaro. E aí agora... Eu tenho uma preocupação com essa relação... eu acho que o Matos também não combina muito com o São Paulo, mas assim, quando se fala, a gente vai priorizar primeiro na base, a gente tem que levar em conta que não é ir lá em Cotia, pegar o moleque vai chegar e vai jogar, gente. É difícil, tem uma adaptação, tem um período de transição. O São Paulo precisa, por exemplo... de um reserva para o Luan, de um jogador de marcação no meio de campo. São Paulo não tem esse jogador. Tem esse jogador na base? Se tem, por que ele ainda não subiu, então? Você acha que o Diniz não teria ido buscar esse jogador se ele tivesse analisado? Então, assim, é muito fácil você jogar, a gente vai procurar na base primeiro. Tá, mas não é como se chegasse, jogasse e tá tudo bem? Como de vez em quando aparece um Antony, um David Neres. Eu acho que assim, também tem uma coisa, né? Cara, a camisa do São Paulo é muito pesada. Eu acho assim, o Luciano, eu vi muita gente quando o Luciano foi contratado falar assim, não é possível que não tenha um cara melhor do que o Luciano na base do São Paulo. Então, assim, não dá para ser tão taxativo e falar, não, São Paulo não pode buscar jogadores emergentes em outro time porque tem que usar a base. Não é assim também, né? Não dá para ser tão um time de astros e meninos. Tem que ter esses jogadores mais emergentes, assim, que tem se mostrado. O Bruno Alves é do Figueirense e hoje é titular. O Luciano também é um cara que rodou e hoje é útil no São Paulo. Acho que também tem um pouco disso, concordo com você, Aline. Não é achando que pega um lateral esquerdo da base que vai vestir, substituir o Reinaldo e vai bem. Não é assim que funciona. E acho que o São Paulo tem que estar atento a oportunidades de negócio com jogadores emergentes. Acho que é uma tática que o São Paulo abandonou, retomou com o Luciano e se mostrou ótima, né? Acho que podia pensar nisso para o futuro. Pradella, sei que está no final da sua participação, mas dá tempo de você falar um pouquinho sobre isso também e já quiser também falar alguma coisa sobre a discussão ali que aconteceu entre o Tietê e o Fernando Diniz. Vamos lá. Bom, já de antemão, já agradecendo o convite, gente, tá sendo um prazer poder participar. É porque tem alguns compromissos que são inadiáveis, sabe, Edu? Por exemplo, buscar o herdeiro na casa dos avós. Então, eu preciso daqui a pouco buscar o Bento na casa dos avós, por isso que eu terei que me ausentar daqui a pouco. Mas, falando agora sobre esses dois assuntos, rapidamente. De fato, nem todo jogador que está na base vai estar pronto para chegar no profissional. Há quanto tempo que a gente não vê, por exemplo, o Rodrigo Nestor sendo relacionado e nem sempre ele vai entrar. E todo mundo fala que é um cara de muito potencial. Mas não é assim, né? Futebol, infelizmente, não é essa mágica toda que a gente imagina que pode ser em alguns momentos. Então, de fato, esse próximo executivo de futebol do São Paulo vai ter que se apoiar demais em estudo, em muita informação para conseguir bons jogadores sem gastar demais, porque a gente sabe que o São Paulo não tem dinheiro para isso. Falando agora sobre a discussão do Tietê e do Fernando Diniz.
são impressões meramente e exclusivamente pessoais. É a minha régua moral que está sendo colocada para analisar aquele lance. Estava fazendo a transmissão do jogo pela Rádio CBN. No momento que aconteceu, e aí vale um parênteses, a gente na rádio, desde que começou a pandemia, a gente tem trabalhado de casa. Ou seja, o Oscar Ulisses está narrando da casa dele, naquele palacete gigantesco dele. Eu, no pequeno barraquinho aqui na Zona Norte, também estou fazendo a transmissão. O Gabriel Dudziak, o Vinícius Moura, enfim. E pela transmissão da TV Globo, eu sinceramente não ouvi, porque a gente fica ouvindo, claro, o retorno da própria rádio, né? Apesar de ficar tentando acompanhar alguma outra informação. No intervalo é que eu vi, rodando já no Twitter, nas redes sociais, a tal frase do Diniz. Naquele momento, eu não abstraí, digamos assim, o que significava aquela cobrança, aquele xingamento. Passado o jogo, passada a coletiva do Diniz, eu parei para analisar e pensar, puxa, são palavras, na minha régua moral, fortes de se dizer perante adversários e companheiros de trabalho. Eu não gostaria de presenciar isso, nem se fosse para mim, nem se fosse um companheiro de trabalho. A relação do Diniz com o Tietê, eu não sei o tamanho dela. Então eu não vou entrar no mérito se isso afetou a relação dele, se isso vai afetar o elenco ou não, porque seria leviano da minha parte falar isso. O Tietê ficou bravo, ele não postou isso nas redes sociais. O Fernando Diniz mal comentou na coletiva. Eu não sei o tamanho da relação deles para saber que tipo de influência tem. Mas fato é que, acompanhando isso de fora, para mim, não é algo gostoso, não é agradável de se ver um técnico de futebol tratar o jogador desse jeito. E acho que o futebol, por muito tempo, normalizou alguns comportamentos que, para mim, hoje são, claro que com muita desconstrução, com muita vivência, são questionáveis. E esse tipo de relação, eu acho que é uma delas que vale a gente colocar a mão na cabeça e pensar, poxa, será que é tão normal assim um treinador lidar com um jogador desse jeito, ou um adversário lidar assim com o árbitro da partida? Eu acho que talvez seja o momento de refletir para ver se esse tipo de relação também faz bem para o futebol, se faz bem para o profissionalismo que a gente tanto prega no futebol. Acho que basicamente é isso, Edu. Boa. Pradella, foi um prazer imenso tê-lo aqui. Espero que não seja a única vez. É o André que está mandando ainda lá na CBN ou não? André Sanches, cuidado com esse no finalzinho, é outro mandatário. Fala pro André parar com isso. Sabe, liberar você para participar uma vez por mês aqui. Fala que se precisar de conversa, convida ele também e tudo mais. Manda um abraço para ele e agradece ele pela sessão do seu passe aqui no Isso é São Paulo. Valeu, Pradella. Valeu, Edu, valeu, Luca, valeu, Aline, e agradecer mais uma vez o convite. Edu, o meu Salvador lá em Salvador. Depois ele conta essa história. Faz tempo essa história. Um dia ele conta essa história. Tá, valeu, Pradella. Boa, valeu. A gente vai seguir aqui com Isso é São Paulo, agradecendo ao Pradella pela participação. Bop e Aline, acho que querem falar muito a respeito disso, eu também quero, só quero dar uma informação, a gente está gravando esse episódio na noite de quinta-feira, e neste momento o São Paulo já não tem mais 7 pontos de vantagem para o vice-líder, porque o Inter acaba de vencer o Ceará por 2-0 em Fortaleza, e o Inter agora é o adversário que mais preocupa o São Paulo. São 6 pontos de diferença, com o mesmo número de jogos que o São Paulo. Então o Inter, que parecia morto no campeonato depois da saída do seu técnico, da chegada do Abel, de algumas eliminações, o Inter vai aproveitando essa instabilidade dos rivais e volta a colocar aí o seu carro nos trilhos para ainda sonhar com chance de título brasileiro. Ganhou com autoridade do Ceará por 2-0. Ô Bopé, e você, cara? Como é que você viu tudo isso? Opinião do Pradella, muito legal, muito importante. Cada um tem uma visão sobre isso. Qual que é a sua? Então, Edu, eu joguei bola a minha vida inteira, ainda jogo futebol, joguei fora do Brasil, quase fui profissional, joguei em vários, enfim. Eu nunca vi isso, sinceramente. Eu nunca vi um treinador com meus colegas de time, adversário, nunca vi esses termos serem utilizados. Assim, acho que foram termos tão descabidos quanto inéditos. Eu nunca vi um cara falar seu ingrato, né? Seu mascaradinho. Ingrato, pra mim, acho uma palavra a mais forte, assim. Todo mundo falou de perninha, mascaradinho, mas ingrato transcende o jogo, né? Transcende completamente o jogo. Não tem nenhum termo futebolístico como mascarado e perna e tal. Eu acho que se tem uma coisa boa do jogo de ontem, se tem um legado, eu acho que é parar com esse fetiche com os xingamentos do Diniz. Eu acho que rolou um certo fetiche, uma certa romantização.
Acho que nos vídeos que fizeram dele e tal, legal, bacana a intenção de aproximar, uma coisa meio cômica até, meio exagerada, virou meme, virou figurinha de WhatsApp, virou tudo e tal. Mas ontem eu achei que passou do ponto. Ontem eu achei que tava no limite do aceitável, eu acho, ele xingando e tal, o Luciano brincando, jogando água nele. Mas ontem foi muito agressivo, ele repetiu, ficou xingando, palavrão, repetindo, xingando. E a reação do Tietchan falar, pô, todo mundo pode falar com você e eu não posso, me parece que ele também não gostou. E o Diniz, na entrevista coletiva, ter respondido, inclusive, eu acho que é a sua pergunta, Edu, se não me engano, sim. Que ele falou, a gente vai resolver internamente. Também esse trecho me fez crer de que não foi uma coisa normal, uma coisa que tenha acontecido. Então, assim, pelo meu histórico absolutamente amador, que não se aproxima em nada com futebol profissional, eu nunca tinha visto. Mas, enfim, futebol, claro que níveis profissionais de amadores têm coisas diferentes, mas isso especificamente eu achei completamente fora do tom. O Aline, aí eu pergunto para você, né? Eu acho que nós, imprensa, também temos uma parcela de culpa nisso, e eu coloquei isso muito hoje, pesei muito isso até na formatação do meu VT, que era justamente sobre essa atitude. Quando ganha, como foi no caso do Botafogo, 4-0, que jogar água no técnico vira meme, porque ganhou, tudo mais. Quando perde, vira... Então, eu quero falar que nem 8 nem 80, entendeu? Assim, eu penso, será que o resultado também, ele não trabalha com a atitude? Porque se o São Paulo ganha do Bragantino, possivelmente parte de nós, da imprensa, nós talvez fala assim, mas você me deu uma dura, mas resolveu, o time acordou e com a dura no Tietchan virou o jogo. Como, de repente, se aquele dia perde para o Botafogo, aquela jogada de água do Luciano podia ser, pô, tá vendo? O Diniz não tem comando nenhum, os caras estão jogando água na cara dele, na cara de pau. A cena, que é grotesca, eu concordo, as duas, elas não estão muito ligadas ao resultado também, a repercussão delas ao resultado? Eu concordo, Edu. Inclusive, quando aconteceu aquela do Luciano, eu, inclusive, tuitei, falei, poxa, que legal essa relação do Luciano com o Diniz, uma relação de liberdade, uma relação aberta. E até me perguntaram no Twitter, você acha que teve algo pessoal do Tietchan e do Fernando Diniz? Como que a gente pode responder essa pergunta? Não tem como essa pergunta ser respondida, gente. Se tem alguma coisa pessoal, é entre eles. Primeiro que a gente não está convivendo mais no CT. E aliás, quando o Fernando Diniz chegou ao São Paulo, os treinos começaram a ser mais fechados justamente pelo palavreado que o Fernando Diniz utiliza nos trabalhos. Então, não é surpresa. Tá muda, Edu. Não foi para esconder tática, embora em alguns sim, mas o grande motivo apresentado foi: nós vamos fechar porque o Fernando tem um comportamento muito agressivo no treino e nós não queremos, e ele não quer, que de repente uma imagem captada fora de contexto vire uma notícia de maltratamento aos atletas. Isso foi sempre falado que ele é assim. Exatamente. Então não dá pra gente falar se foi pessoal. Imagina, quem sou eu para falar se foi pessoal entre o Diniz ou de repente depois estava tudo certo entre eles se abraçaram. Eu concordo com o Edu que tem esses 2 pesos e 2 medidas, mas eu acho talvez um pouquinho diferente, porque me incomodou um pouquinho esse palavreado. Poderia, se tivesse torcida, talvez ninguém tivesse reparado, ninguém tivesse ouvido. Tem isso também, a gente agora ouve tudo. Então, me incomodou, mas pode não ter incomodado outra pessoa. E cada um tem a sua impressão. A resposta do Diniz, vocês vão me desculpar, mas para mim eu já esperava aquela resposta. Seria muito diferente se ele chegasse e falasse, gente, me desculpa por vocês terem ouvido essas palavras, mas eu tenho esse costume de falar com os jogadores, eu tenho liberdade com o Tietchan, a gente tem uma relação e a gente vai resolver internamente. Ele poderia ter falado dessa maneira, mas ele não falou. E ele falou que a gente já esperava que ele fosse falar. Aliás, a coletiva em derrota, a gente já esperava que fosse como ela realmente foi, uma coletiva curta, com poucas perguntas. Enfim, é isso. Então, acho que também tem uma coisa do alimentar o mais e o menos, também tem uma meia-culpa aí da gente. Até que ponto vale alimentar, não vale alimentar, né? Enfim, o Tietchan não falou nada. O Tietchan fez um post pedindo desculpa para a torcida, mas não falou nada no ocorrido. De repente, ele realmente se sentiu mal e não quis falar. Mas agora a gente fazer essa interpretação de, ele não falou porque ele se sentiu mal. Aí não tem como. Eu penso assim, rapidinho. Primeiro, é triste, por mais que o treinador tenha liberdade com os jogadores,
tem que ter uma contenção, né? Você chamar o cara do jeito que ele chamou, às vezes você pode falar, vai soltar um palavrão, acho que faz parte. Da forma, me pareceu uma coisa um pouquinho pejorativa em relação ao atleta, entendeu? E segundo, por mais que a hierarquia tenha que ser respeitada, se você pode falar assim com o seu jogador também tem o direito de falar próximo a isso com você. E assim, será que se o Tietê tivesse falado dessa forma com o Diniz, ele não sofreria uma consequência? Será que se ele falasse assim, cala a boca você, vai se fu você, perna é você que acha que sabe tudo e não sabe nada, será que a consequência seria a mesma? Então já começo por aí. Segunda coisa, eu também não esperava outra resposta que não aquela padrão, mas esperava hoje algo diferente. Esperava que hoje, de repente, o Diniz chamasse a assessoria do São Paulo, a sua assessoria, e falasse assim, eu quero gravar um negocinho, vocês soltam aí pra mídia. Me excedi ontem, é o meu jeito, vocês sabem que é o meu jeito, mas ontem eu passei do limite e até ele tinha 1000 justificativas para isso. O time estava perdendo de 3-1, não estava dando nada certo, e assim, ficaria não mais bonito, mas mais ameno. Tipo assim, eu errei como todo mundo erra. Errar é do ser humano, né? A gente erra. Eu ontem cometi um erro. Eu tinha uma informação que o Vitor Bueno não ia jogar e depois o cara que me passou a informação errada e era ao contrário, o Vitor Bueno errar faz parte, você pedir desculpa. Corrigir um erro é legal. Ele podia hoje, como técnico, como boa pessoa que não sabemos que ele é, fora esse momento de loucura que ele vive treinando e jogando, e treinando e orientando, ele é uma boa pessoa. O Diniz é uma pessoa do bem, fora das quatro linhas, é um cara educado e tudo mais. Podia hoje ter falado assim, olha, tratei mal o Tietê, a gente tem... E aí o Tietê, obviamente, ao invés dessa nota só pedindo desculpa pela expulsão, também aproveitaria e acrescentaria mais 2 linhas. O que aconteceu com o Diniz, morreu, faz parte, eu conheci ele há tanto tempo, ele é assim mesmo, e tudo ficaria numa boa. Então, acho que às vezes, a gente não pode condenar o erro, mas a gente pode condenar a falta de humildade de reconhecer o erro e vir a público e assumir, porque eu acho tão lindo quando a pessoa erra e vem a público, olha, eu errei, fiz uma merda, fiz uma cagada, mas eu sei que eu fiz e estou aqui pronto para desfazer ou para pedir desculpas a quem eu possa ter atendido. Isso, eu fui repórter de campo anos atrás do gol, eu já ouvi de tudo, coisas piores, coisas melhores, agressões verbais piores, já vi meio cara falar da mulher do cara, falar de filho, já vi de tudo, coisas absurdas eu já vi. Mas agora, ontem, assim, ali no campo, eu estava ali atrás do banco, eu ouvi perfeitamente o diálogo. Foi um negócio, assim, meio fora do padrão. Se tivesse torcida. Não, se tivesse torcida, quem estivesse no local que eu estava ia escutar da mesma forma e talvez se sentisse ofendido. Bem, mas enfim, eu só espero que isso não traga um mal-estar interno para o São Paulo. Porque, aparentemente, Bop, os jogadores gostam do Diniz, os jogadores aceitam essa circunstância do Diniz, os jogadores falam bem do Diniz, assim, nunca vi algum jogador, tirando o Pato, que saiu meio assim, ninguém nunca falou muito mal, ou falou mal, que o Diniz é isso, aquilo, filho da puta, não é, enfim. Só espero que isso não atinja, né, porque foi pesado, muita gente do elenco deve ter passado. Se fosse comigo, eu não ia aguentar, não. E eu acho que, não tiro nada do que vocês colocaram, eu só incluiria uma outra coisa que você falou agora, Edu, que é assim, se o Diniz não achar que ele errou, tá tudo bem. Se ele acha que ele não errou, beleza. Mas para a blindagem do São Paulo nesse momento era fundamental que ele viesse a público. Ele podia até dele, mas que ele viesse para blindar o elenco nesse momento que o clube tá sendo cobrado e falar, gente, relaxa, foi coisa de jogo, eu e o Didi estamos bem e tal, não sei o quê. Alguma coisa que fosse protocolar, que não fosse sincero, mas que acabasse com a celeuma. A celeuma hoje ganhou gasolina, né? Todo mundo tá falando disso até agora. Então, assim, e sabe o que eu acho isso? Para mim, denota inexperiência do Diniz nesse momento de decisão. Para mim, eu esperava que o Muricy viesse falar, gente, vamos colocar panos quentes nisso daqui, né? O Muricy Ramalho é um cara que não só é vencedor, como ele sabe ganhar, né? Ele sabe como ganhar, sabe blindar os caras. Aquela história de 2008, nós vamos sair daqui campeão na marra, a gente vai ganhar de qualquer jeito. Então, assim, acho que faltou alguma postura do Muricy, ou de quem quer que seja, do Raí, não sei, do Casares, do Fernando Diniz. Alguém tinha que chegar e falar, turma, vocês podem estar se odiando, xingando um ao outro até agora, tá? Tem que fazer as pazes. Mas o São Paulo precisa de uma blindagem agora nesse momento. E eu senti falta disso também. É isso. Bem, ponto final. Vejo a Aline ali fazendo sinais, tipo, acabou, tá muito longo. Você quer, falta ainda, você fez um assim, Lucas, você quer falar mais alguma coisa? Eu tava pedindo desculpa pra Aline pela... Não, se estendeu não, já nós estouramos, não você se estendeu, nós estouramos. Os ouvintes vão gostar. Por isso que o Reporinho faz falta, ele é bonitinho, ele vai direitinho no tempo, eu sou largada, eu não tô nem aí, não sei nem quanto tempo passou desde que a gente começou, não tô nem aí. Gênios, 2 gênios.
Então, aí o Repolinho vai ficar louco. Vocês estão loucos, era 40 minutos, fizeram 1 hora sem mim lá, tudo mais. Nossa Senhora. Ivan, volte logo, hein? Estamos com saudades de você. Luquinha, abração. Vamos esperar esse clássico, vamos esperar a semana que vem tem Atlético Paranaense, porque eu vou te falar, Luquinha, 5 vitórias seguidas, não sei, 5, também deixam São Paulo bem próximo do título, viu? Bem próximo, acho que, infelizmente, com a derrota de ontem, Grêmio e Palmeiras entram no bolo, né? Eu acho que eles ainda podem chegar. E um abraço para o Ivan Drago, tá fazendo falta mesmo, mas o Edu conduziu brilhantemente mais uma vez. Um abraço para você, Edu, um beijo para você, Aline, até semana que vem. Alininha, coloca direito o chuveiro em casa, tá? Só que você é azarado, o dia que você vai receber visita, queima o chuveiro. Pois Pô, é. Que é isso, não acerta isso aí, obviamente, né? Não, mas acerta, né? Não vai querer pagar pouquinho pro cara fazer a gambiarra, ligar no 220 e estourar toda... Não, seu Levi aqui do prédio é ótimo, já roubou meu vazamento, trocou minha torneira, agora a cuba da pia que descolou, ele já colocou. Vou chamar o seu Levi aqui para arrumar uns negócios no meu apartamento aqui, que aqui eu não tenho nenhum seu Levi não, hein? Aline, valeu, estamos de volta semana que vem, suas considerações finais. A gente espera ver do São Paulo no domingo como trabalhadores dessa área, como torcedor, no caso do Luca, é um desempenho, uma postura bastante diferente do que foi observada contra o Bragantino na última quarta-feira. Valeu, gente, beijos, até mais. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio, podcast do Isso é São Paulo, episódio de número 41 semanas, nós estamos invadindo suas plataformas aí para falar do São Paulo. Obrigado mesmo a todos que acompanham, que elogiam, que criticam, que não gostam, que xingam, enfim. A gente agradece todo mundo. Se xingam, se elogiam, porque estão acompanhando a gente. Você vai nos encontrar sempre no Spotify, essa edição e as demais. Se você quer saber de alguma edição antiga, da nossa opinião a respeito de um fato que aconteceu recentemente, vai lá, procura as edições anteriores do Isso é São Paulo, Spotify, Deezer, Apple Music, Castbox. O nosso @ no Twitter e no Instagram é o IESP, tudo maiúsculo, oficial minúsculo. Lá tem notícia, tem informação, tem participação nossa. Temos vídeos no YouTube, temos podcast no YouTube, enfim, o Isso é São Paulo acompanha de perto o tricolor paulista. Com Luca Bop, com Aline Fanelli e com a participação do nosso convidado, Guilherme Pradella, fizemos essa edição de número 41 e voltaremos na próxima semana. Grande abraço! Isso! 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 Isso é São Paulo! Isso é São Paulo! Paulo!